irmãos? Irmãos, com alegria, nesse momento eu gostaria de chamar à frente o pregador desta manhã e do culto da noite, por favor, Reverendo Heber Campos Júnior, que eu tenho tido a alegria, pode botar aqui, pastor, tenho tido a alegria de chamar de amigo, de irmão, já há algum tempinho. O Senhor tem usado a vida do Reverendo Heber Campos Júnior como pastor da nossa denominação, pastor da Igreja Presbiteriana de Santo André, em São Paulo, onde já tem servido há um tempinho. Também o pastor Heber Júnior tem trabalhado na área de docência da nossa denominação, cooperando com a formação de pastores, tanto ali no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, quanto eventualmente também no JMC e outros seminários, na área de ensino geral na nossa denominação em conferências, e também na área de escrita, publicando livros. Nós temos, ao longo dos anos, tido a oportunidade de usufruir dos livros do nosso irmão, e também, especialmente, eu diria, na proclamação do Evangelho pela pregação. E o pastor é pastor, de fato, ele não é só professor, é pastor, e ele prega e ama as ovelhas e prega como quem o faz. Então, nessa manhã nós apresentamos e teremos ele tanto pela manhã quanto à noite. E, pastor, que Cristo seja visto pelas suas palavras. Deus o abençoe. Amém. Olá, igreja, uma alegria estar com vocês aqui e ter o privilégio de expor as Escrituras. Minha gratidão ao conselho desta igreja, já expressei ontem quando estive lá na congregação Videira e hoje na sede aqui. Minha alegria com este convite. Obrigado, pastor Mateus, conselho, por me receberem com carinho, trazerem minha família para estarem junto comigo. Muito feliz de compartilhar desta festa de aniversário. Por falar em festa, eu resolvi pregar sobre festa. Então abra sua Bíblia em Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, eu quero fazer a leitura dos versos 9 a 22. Levítico 23, nós não vamos ler todo o capítulo, apenas os versos 9 a 22. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que o trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos pedir iluminação do nosso Deus mais uma vez?
Curve a sua fronte, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós lemos Tua palavra com frequência e dominicalmente nós a ouvimos exposta. Então livra-nos do perigo de achar que porque o pastor se preparou e os crentes já estão habituados, que certamente é só ler e entender. Há algo muito mais precioso que precisa acontecer, Senhor, que é o Senhor descortinar as maravilhas da Tua palavra e fazê-las não só alvo da nossa reflexão e entendimento cognitivo, mas que mexa com as nossas afeições e nos ensine a Te amar mais e a nos dedicarmos mais a Ti. Então, abençoa o Teu povo nesta manhã, à medida que refletem sobre os cuidados na vida desta igreja local, que o Senhor os faça gratos a Ti e mova a nós todos a amarmos os Teus cuidados na vida do Teu povo. Nós oramos pedindo a iluminação do Teu Espírito, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, no começo do discurso do cenáculo, aquele momento em que Jesus Cristo dá orientações aos discípulos na última refeição que eles têm com eles, antes de morrer na cruz do Calvário, Jesus prometeu outro Consolador, que seria uma referência ao Espírito Santo. E ele disse uma frase muito chocante para nós, eu imagino que para os discípulos foi, mas mesmo para nós, bastante estranha. Quando ele disse aos discípulos que quem cresce em Jesus, quem cresce nele, faria não só as mesmas obras dele, mas inclusive obras maiores. Como é que você bate Jesus? Obras maiores, Jesus falou. Eu digo que essa é uma afirmação chocante, intrigante, porque como é que você faz obras maiores do que multiplicar pães e peixes e alimentar multidões? Como é que você faz obras maiores do que andar por sobre o mar? Como é que você faz obras maiores do que ressuscitar um homem morto há 4 dias? Eu acho que a resposta não está ligada a um tipo maior, mas ao alcance maior, em decorrência de uma nova era instaurada com a descida do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, a descida do Espírito habilitaria os discípulos a ter um alcance redentor muito maior do que o próprio Cristo teve. Não só em termos de milagres, mas principalmente em termos de conversões. Se você olhar as pessoas que Jesus alcançou durante o seu ministério, elas são pequenas, comparado ao que alguns sermões fizeram no livro de Atos. Então, eles não estavam, é verdade, à medida que eles pregavam, eles não estavam agindo independentemente da obra de Cristo, na verdade eles estavam continuando a obra de Cristo, só que em alcance mais crescente. Eu creio que o nosso texto fala de festas que apontam para esse tempo, que apontam para um novo tempo de alcance ainda mais glorioso. Essas festas que eu li aqui, e eu li apenas 2 delas, estão inseridas num capítulo que retrata 7 festas que deveriam ser celebradas anualmente pelo povo de Deus. Essas festas, elas funcionavam como ciclos para, dentre outras coisas, rememorar os feitos redentores de Deus na história do povo. Então, assim como a gente faz festa para lembrar o que aconteceu no último ano, essas festas, elas também rememoravam os feitos de Deus. Outra coisa que essas festas faziam era reunir o povo para dar esse senso de integração. O povo peregrinava para Jerusalém em algumas dessas festas e tinha um pedacinho de cada tribo e de cada família em Jerusalém para dar esse senso de unidade formada pelo nosso Deus. Essas festas também eram celebrações nas quais o povo vinha para ofertar ao Senhor em resposta à sua graça. Eu quero destacar alguns propósitos que eu já falei aqui, mas eu quero expandir em cima disso, para você refletir ao longo desta mensagem. Isto é, as festas, elas tinham em primeiro lugar um propósito comunitário. Elas reuniam a nação, elas davam senso de um povo.
Você morava por muito tempo com a sua família, numa terra distante de Jerusalém. E você cultivava, e você vivia a sua vida, mas por alguns momentos do ano, Deus trazia representantes de vários lugares para dar esse senso de comunidade. Segunda coisa, essas festas faziam, elas tinham esses efeitos comemorativos, isto é, elas mantinham viva a memória daquilo que Deus fizera, por exemplo, quando os livrou do Egito e quando os conduziu durante a peregrinação. Elas também tinham propósitos teológicos, de ensinar várias coisas acerca do Senhor e da sua redenção. Mas, eu vou destacar isto nesta manhã, elas tinham propósitos tipológicos, isto é, as festas também antecipavam uma realização mais plena, para a qual a festa apenas simbolizava essa graça por vir. Então, hoje nós vamos olhar para 2 dessas 7 festas, e a gente vai atentar para como elas funcionavam como uma maneira de Deus moldar o povo. Moldar o povo em que sentido? Primeiro, formando a sua confiança. Moldando a sua confiança nas provisões do Senhor. Também moldando o seu caráter. Nos cuidados, por exemplo, para com pessoas necessitadas. Moldando também a sua expectativa. Quando eu falo de confiança, caráter e expectativa, eu estou falando da famosa tríade cristã: fé, amor e esperança. As festas, então, elas tinham esses propósitos. E é com esses propósitos em mente que eu quero chamar a sua atenção para como essas festas agrícolas, das quais eu li aqui no texto, elas eram ricas em significado. Tem autores que só enxergam nessas festas uma referência aos cuidados de provisão material, como se elas não tivessem nenhuma referência espiritual. E é verdade que elas não são associadas, por exemplo, a coisas passadas, como era o caso da Páscoa. A Páscoa era celebrada porque Deus tinha livrado o povo do êxodo. Essas festas aqui, elas foram, as instruções foram dadas quando o povo ainda estava no deserto, por meio de Moisés, mas não dava para celebrar essa festa no deserto. A Páscoa dava, mas essas festas não, porque elas eram festas de colheita. Você tinha que entrar na terra, você tinha que plantar, você tinha que receber o fruto, e então agir em conformidade com a colheita. Então sim, eram festas para quando o povo entrasse na terra, mas eu creio que elas tinham certamente um significado teológico e tipológico muito ricos. Então, o que eu quero mostrar aqui é que, ao invés de olhar para elas apenas como festas para celebrar os cuidados materiais de Deus, como a gente faz assim, dizendo: Senhor, obrigado pelo sustento que o Senhor me dá, tal. Elas tinham, em primeiro lugar, o propósito de celebrar a terra que lhes havia sido dada, e eu vou chamar isso de graça passada. Todas as vezes que eles trouxessem o fruto da terra para oferecer ao Senhor, colhessem esse fruto, era uma forma de lembrar que Deus lhes havia dado a terra, graça passada. Em segundo lugar, essas 2 festas testificavam do sustento repetido, ano após ano. Eu vou chamar isso de graça presente. O Senhor continuando a sustentar o seu povo, e eles deveriam responder em gratidão ao Senhor. Mas em terceiro lugar, essas festas apontavam para realidades mais sublimes que estavam por vir, graça futura. E o povo deveria ser treinado a não só olhar para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus estava fazendo, mas por aquilo que Deus ainda faria. Esse é o aspecto tipológico que nós vamos chamar a atenção aqui. Então, o restante da minha mensagem vai seguir a seguinte estrutura. Eu vou olhar para as 2 festas que a gente leu aqui no texto, e a gente vai primeiro explicar brevemente a festa. Vou falar o que se fazia nessa festa, de maneira sucinta. Depois, eu quero trabalhar com essa ideia de como a festa revela a continuidade da graça, passada, presente e futura. E por último, eu quero mostrar como essas realidades foram cumpridas de maneira mais plena no Novo Testamento. E como é que isso então se aplica a nós? Porque não são só festas para a gente olhar para trás e dizer: que interessante, Israel fazia isso? Muito legal, a gente não faz mais, né, pastor?
mas que a gente enxergue a vitalidade desse texto para nós, não é? A maneira como esse texto ainda é vivo e aplicável a nós. Então a mesma estrutura sempre, tá? Explico a festa, entendimento da graça no passado, no presente, no futuro, e por último, como é que ela se cumpriu no Novo Testamento e pode ser aplicada a nós. Então vamos começar com a festa das primícias, dos versos 9 até o verso 14. Então, para as crianças agora que estão prestando atenção, essa palavra primícia não é uma palavra muito fácil de entender. Significa os primeiros frutos. Então, se você sabe escrever, você pode colocar aí, as primícias são os primeiros frutos, são a festa dos primeiros frutos, tá? Essa é a terceira festa, e ela sempre caía no primeiro dia da semana. O verso 12, no início do verso, diz assim: no dia imediato ao sábado, o sacerdote levaria essa oferta. Então, era o período de colheita, e esse primeiro sábado, que vinha logo depois da Páscoa e da festa dos pães asmos, então marcava-se o sábado, depois no primeiro dia da semana, era trazida essa oferta pelo sacerdote. Elas eram, é importante eu destacar aqui que as festas foram instituídas por Deus, mas elas são recheadas de ofertas do povo em resposta àquilo que Deus fez. E é interessante que eu diga essas duas coisas, porque eu creio que essa é uma representação do que é o culto. Quando a gente vem a este lugar, você não vem por iniciativa sua, você vem porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. É Deus quem reúne o seu povo para cultuá-lo. Mas quando você cultua, você está respondendo à graça de Deus na sua vida. Então, as festas, elas eram isso também. Eram ordens do Senhor para que o povo fosse reunido, e Deus de fato trazia o seu povo para Jerusalém, e lá eles respondiam a essa graça com louvor. Então, a festa basicamente era o seguinte: ela tinha um molho de primícias, que era a colheita principalmente da cevada, um dos cereais. Esse molho era trazido para o sacerdote levava no primeiro dia diante do Senhor, em sinal de gratidão e louvor pela dádiva bondosa. Isso era oferecido junto com um cordeiro e mais ofertas de cereal e de bebidas, tá? Então, se as crianças quiserem desenhar, é uma plantinha, que é um ramo dos cereais, mais um cordeiro e comida e bebida. Pronto, que não dá para ter festa sem comida e bebida, não é? Mas não era muito, tá? Era pouco, era uma expressão do começo do plantio e da colheita, né? Principalmente o começo da colheita. Bem, como é que essa festa aponta para a continuidade da graça? Então vamos olhar para os 3 movimentos de graça passada, presente e futura. Em primeiro lugar, eu creio que essa festa, ela reconhecia que as provisões materiais vinham do Senhor. Aí você diz: óbvio, pastor, a gente sabe que tudo vem das boas mãos do Senhor, mas é mais do que isso, deixa eu explicar. Na Páscoa, Deus falou uma coisa um pouco chocante para nós, mas é interessante que Ele tenha dito que os primogênitos são dele. E para você livrar os primogênitos, você tinha que oferecer um cordeiro, para você poder ficar com o primogênito, porque na verdade é dele. Então Ele assume posse dessas coisas. E o mesmo acontece com a terra. Isto é, o povo devia entender todas as vezes que colhia, que a terra não era dele, povo, era dele, Senhor, não é? Então havia aqui um ensino por trazer essas coisas ao Senhor, como reconhecimento de que Deus já havia sido gracioso para com o povo. É interessante que Deus tenha treinado o povo a contrastar com os outros povos, que traziam pequenas ofertas na intenção de ganhar mais lá na frente. Então, tinham sacrifícios parecidos, ofertas parecidas em outras religiões? Claro que tinha. Mas o que estava na cabeça deles? Era de que se eu trouxer um pouquinho para Baal, ele vai trazer mais. Estilo assim, no dia que eu entrei na Igreja Universal, eu trouxe um pouquinho e eu ganhei um montão, não é? Era assim que os Baalins, o pessoal que adorava a Baal e outras adorações, o baalismo, né, pregava. Mas Deus está ensinando o seu povo a responder de maneira diferente. Veja, eles não precisavam conquistar a graça do Senhor, eles já tinham sido eleitos povo de Deus.
Então eles vinham trazer como reconhecimento de graça passada. Era uma renovação da aliança com o Deus provedor, e que cria que era Deus, e não Baal, o Deus da fertilidade, que estava provendo comida para eles. Mas, em segundo lugar, eu creio que essa oferta expressava a confiança de oferecer os primeiros frutos a Ele, crendo que uma colheita abundante estava por vir. Isto é, você está reconhecendo que Deus continua sustentando, mas você também está olhando para frente. E Deus ensinou uma coisa muito curiosa. O nosso texto lá no versículo 14 diz: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. A ideia é que eles teriam que ser privados de alimentação especial, isto é, ao invés de pegar a primeira colheita e dizer assim, vamos fazer um pãozinho caprichado. Não, você não come os frutos iniciais da sua colheita, você espera e as entrega ao Senhor. Então, esse princípio de privação devia levar o povo a pensar que ele estava sendo treinado a dedicar primeiro ao Senhor. Os primeiros frutos são do Senhor. Mas eu disse que não é só reconhecimento da graça presente, mas expectativa de uma graça futura. Afinal de contas, se você está dando ao Senhor os primeiros frutos, é porque você espera que o resto vem. Você espera que a colheita virá. Você não colhe os primeiros e diz assim, eu não sei se a colheita vai ser boa esse ano, então vamos garantir isso aqui. Não era assim que o povo devia ser treinado a pensar. Ele devia entregar ao Senhor na expectativa de que o Senhor proveria com abundância. Esse é um exercício de fé. Então, o que eu quis dizer é que o significado teológico dessa festa, ela apontava para a provisão de terra no passado, ela ensinava a provisão dos primeiros frutos no presente. Então, obrigado, Senhor, porque de novo o ciclo começou, mas apontava para a provisão da colheita ao final daquela temporada. Bem, em que isso tem a ver com a nossa realidade neotestamentária? Como é que isso se cumpriu no Novo Testamento e é aplicável a nós? Num livro chamado Encontrei Jesus numa Festa de Israel, John Sittema chama a nossa atenção para a questão das datas, que é muito curioso, porque a maneira como as festas foram organizadas, terminava a Páscoa no dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, que era Nisan. No dia seguinte, no dia 15, começava então a festa dos pães, e depois vinha a festa das primícias, que acontecia no primeiro dia da semana posterior a essas festas aqui. Então, o que esse autor diz é assim: quando chega o momento de Páscoa, a gente normalmente se refere ao domingo como o domingo de Páscoa. A gente fala assim, é domingo de Páscoa. Mas quando Jesus foi celebrar a Páscoa, ele não celebrou no primeiro dia da semana, no domingo. Ele celebrou antes. Ele morreu, os discípulos experimentaram um período de ervas amargas, um sábado triste, e depois, no primeiro dia da semana, Cristo ressurgiu. Então, em que dia que Cristo ressurgiu? Não foi na Páscoa, foi no dia das primícias. Ele ressuscitou no dia das primícias. Então, não é à toa que Paulo chama Jesus de primícias dos que dormem, em 1 Coríntios capítulo 15. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus foi o início de um novo mundo. Então eu quero que você atente para o fato de que isso mostra riqueza em pelo menos dois aspectos aqui. Primeiro, a ressurreição de Jesus é a primeira evidência da nossa ressurreição. E também é a garantia de que nós ressuscitaremos. Deixa eu falar sobre essas duas palavras, evidência e garantia. As evidências, elas se somam não só com a ressurreição de Jesus, mas à medida que Deus faz o seu povo crescer, trazendo cada família da morte para a vida. Por exemplo, Paulo, por 2 vezes nas suas cartas, chamou uma determinada família de primícia daquela região. Tem essa família aqui, primícia da Ásia. Essa família aqui, primícia da... Então, a ideia é que os primeiros frutos eram evidência de que colheita maior viria. Evidência da graça de Deus.
passada, presente, mas também futura. Tiago chama a todos nós de primícias de uma nova criação no seu primeiro capítulo. Então essas palavras foram apropriadas na linguagem dos autores neotestamentários para falar não só de cultivo, mas para falar de bênçãos que Deus trazia ao seu povo, trazendo conversões. Eu disse que elas são, a ressurreição de Jesus não só é a evidência da nossa ressurreição, mas a garantia. E a garantia aqui, ela é marcada pela descida do Espírito, não é? Porque o Espírito é chamado de o penhor, ou as primícias de uma redenção que será completada. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, creio que isso vai ficar mais claro. Romanos capítulo 8, no verso 23, Paulo diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha porque esse texto é tão precioso. É porque, assim como a festa das primícias, em Romanos 8 a gente vê uma vida no Espírito que ainda não é plena. Em Romanos 8 tem 3 vezes que é mencionado gemidos, gemidos, gemidos. Ela não é plena. A gente já tem as primícias, mas a gente não tem tudo. Mas o fato da gente ter as primícias do Espírito é prova de que a colheita virá. Ela ainda não veio. Nós podemos falar de aniversário de 7 anos, de bênção sobre a vida desta igreja, mas a gente ainda experimenta um mundo marcado por pobreza, por doença, por morte, por corrupção, por vícios e por aí vai. Tanto é que o texto diz assim, que nós já temos as primícias do Espírito, nós já somos filhos, mas nós aguardamos a redenção do corpo, que é a adoção de filhos. É engraçado isso, né? Porque você já é filho, mas você aguarda ser filho. Como é que você já pode ser filho e aguardar ser filho? É porque há um sentido em que você já é, mas não está visível. As pessoas olham para você e não veem a glória de um novo tempo quando olham para o seu corpo, pelo contrário. Seu corpo só dá testemunho de que parece que a gente vive num mundo que envelhece, tá? Mas você experimentará um corpo ressurreto que evidenciará as glórias de um novo tempo por causa da ressurreição de Cristo. Então, as primícias, elas são a expectativa desse novo tempo. Eu queria que você não só olhasse para o fato de Cristo ressurgir ser as primícias, mas que você também entendesse que a linguagem de oferta dessa festa, ela é aplicável a nós. E eu quero exemplificar como ela é aplicável. Isso, eu não quero falar só daquilo que Cristo fez por nós, o que é o Evangelho, mas daquilo que Cristo faz em nós, à medida que Ele nos move a ofertar em resposta a Ele. Se a festa era uma expressão de gratidão e confiança dependente da provisão de Deus, eu quero refletir sobre esses propósitos em nossas ofertas ao Senhor. Então veja, se você pensa em oferta no Novo Testamento, que vale para aqui, a Igreja Presbiteriana Redenção, você poderia lembrar de textos como oferecer a Deus sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, verso 15. Nosso louvor é uma oferta ao Senhor. Você poderia lembrar de Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor Deus, que ofereceis a vossa vida, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ideia de oferecer nossas vidas como oferta ao Senhor também seria uma excelente aplicação. Mas eu quero pensar numa outra, que eu acho que tem tudo a ver com primícias, que é a ideia de trazer nossos dízimos e nossas ofertas à casa do Senhor. Uma conexão que já aconteceu no Antigo Testamento, entre primícias e dízimos e ofertas. Veja, se as festas funcionam como ciclos, moldando o nosso caráter, eu disse isso na introdução, então observe como a entrega frequente de nossos dízimos e ofertas, elas nos lembram a importância de eu precisar do Senhor, mais do que cada centavo do meu salário. Em outras palavras, quando eu trago ao Senhor uma parte daquilo que eu recebi, eu sou lembrado, ao fazer esse ato repetidas vezes, nesse ciclo, eu sou lembrado de que eu preciso do Senhor, mais do que cada porção do meu dinheiro. A história da viúva pobre é bem ilustrativa disso, né?
Jesus dizendo que ela entregou mais do que aqueles que trouxeram da sua abundância. Por quê? Ela está revelando dependência do Senhor. Total dependência do Senhor. A gente precisa ser lembrado sempre que o nosso dinheiro não é nosso, mas é do Senhor. Assim como a terra de Israel não era de Israel, era do Senhor. O Senhor disse assim: para mim vocês são peregrinos, estrangeiros, vocês estão na minha terra. Então, se é do Senhor, então eu preciso dedicar isso para o sustento daqueles que são do Senhor. Isso não envolve só eu e a minha família. Paulo fala assim: aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as suas próprias mãos, para que tenha com que acudir o necessitado. A ideia é, eu trabalho não só para o sustento meu, mas para cuidado dos seus. Perceba que quando nós trazemos dízimos e ofertas à casa do Senhor, nós não fazemos uma barganha com Deus, a gente não precisa. A gente já recebeu da graça dele, ele já nos prometeu essa graça. Então a gente o faz calcado em graça passada. Mas se você não tem sido alguém desprendido nas ofertas ao Senhor, então você continua se apegando a cada centavo seu. Isso significa que você pode até dizer que você é grato a Deus, mas você não confia em graça futura. Você não confia em graça futura. Sabe, essa é a incredulidade, é de que eu preciso me apegar a cada pedacinho que eu conquistei. Quando você oferta, você o faz em confiança de que Deus fará grandes coisas na vida do seu povo, sustentando, servindo e salvando. Por exemplo, quando você crê no sustento de Deus, é porque Ele cuida dos seus. Ele tem se mostrado assim ao longo dos anos e Ele continua se mostrando assim. Quando você dá do seu dinheiro para que isso sirva na vida de outros, então Deus está promovendo o serviço. Perceba que Ele molda você e Ele molda aqueles que são abençoados por você. Eis a necessidade de nós sermos um povo ofertante. E Ele também alcança os perdidos com o pouco dinheiro do seu povo. Inclusive, eu me choquei essa semana, quando eu estava estudando o texto novamente, e eu percebi que nos dois evangelhos que são mencionados, a história da viúva pobre, vem logo antes, imediatamente antes, do discurso escatológico de Jesus. Parece que os dois autores entenderam que eles precisam contar essa história, dizendo de como Deus faz muito com pouco, porque Ele vai inverter a ordem das coisas. Ele vai destruir o templo, Ele tinha previsto isso, sinais virão, e essas coisas apontam para um novo tempo, uma nova ordem instituída pelo próprio Cristo. Então, o que eu quero que você compreenda é que, quando eu falo e estimulo vocês, neste aniversário, a serem povo abnegado com aquilo que Deus tem trazido a você, eu não quero que você pense que o que você traz é muito, na verdade é bem pouco. Deus podia fazer gente mais rica que você vir para cá, mas Ele não quer, Ele usa viúvas pobres às vezes, e Ele pega o pouco que vem das suas mãos, e faz grandes coisas. Então eu quero que você guarde a ideia de que nós não somos um povo, parecido com alguns em fora, que até falam assim: eu sempre agradeço a Deus, sabe, sou sempre grato. Ser crente não é só ser grato por graça passada. Ímpio também celebra aniversário, e às vezes de maneira assim, meio esfarrapada assim, ele fala: sou grato a Deus. Ele não é crente, mas ele tem um senso de que ele tem sido abençoado. Mas a diferença nossa para com eles é que a gente tem expectativa de graça mais abundante lá na frente, entendeu? Não adianta você só ser alguém que fala de graça passada e graça presente. Você tem que aguardar graça futura. Ela é trabalhada primeiro em você, e depois Deus trabalha naqueles que Ele quer atingir por intermédio das suas ofertas. Então, meu clamor é: responda à graça de Deus expressando gratidão por graça passada, testificando que essa graça tem continuado no presente, mas confiando de que ela será mantida no futuro. Eu quero agora olhar mais rapidamente para a segunda festa, a festa das semanas, que começa no verso 15, volta lá para Levítico 23, e vai até o verso 22, perceba que eu parei a leitura ali,
Talvez se você tiver a Almeida Revista Atualizada, você vai perceber que não tem divisão entre o 22 e 23, mas na verdade no 23 começa outra festa, em outra época do ano. Então eu parei aqui para mostrar que essas são festas da primavera, não são as festas do outono na história de Israel, tá? Essa segunda festa, chamada Festa das Semanas, ela era uma festa de peregrinação. Peregrinação porque, junto com Páscoa e Tabernáculos, eram aquelas festas que levavam o povo para Jerusalém. A gente não sabe com que frequência essas festas foram celebradas, mas eu tenho a impressão de que elas aconteceram com alguma frequência, porque quando o reino rachou, você deve se lembrar dessa história, quando o reino do sul e o reino do norte se tornaram dois, não mais Israel, Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte, um reino pagão desde o início, fez questão de construir 2 cidades no reino do norte, para que as pessoas não voltassem para Jerusalém para adorar. Então parecia que havia um movimento mesmo de ida a Jerusalém para dedicar ofertas ao Senhor. Essa festa, ela é também chamada de festa da colheita no livro de Êxodo, ou festa de Pentecostes, como a gente conhece mais, por causa do termo grego Pentecostos, que significa 50º, o dia 50, eram 7 semanas depois da festa das primícias, você celebrava a festa da colheita, Pentecostes, porque ela acontecia 50 dias após a primeira festa que a gente tratou nesta manhã. Então, essa segunda festa, ela é bem diferente da primeira, num aspecto, a oferta é bem mais abundante, tem mais animais sendo oferecido, porque ela representa um tempo de colheita maior, não é só a primeira mechinha, né, a primeira messe, mas todo o fruto colhido, tá? O que revela uma resposta abundante, proporcional à colheita vinda do Senhor. Nesse tempo de abundância, uma outra coisa acontecia, muito curiosa, que não aparece na primeira festa. Devia ser trazida uma parte ao sacerdote, no final do verso 20, diz assim, final do verso 20, diz assim: santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote, isto é, para o sustento do sacerdote. O sacerdote fazia parte da tribo de Levi, a tribo de Levi não tinha os pedaços de terra que outras tribos tinham, então eles tinham lugar para morar, mas eles não tinham como ter as mesmas riquezas que outras tribos, então eles dependiam disso, principalmente os sacerdotes, que precisavam dessas ofertas. Então havia uma oferta ao sacerdote, e também havia um cuidado dos necessitados, pobres, estrangeiros. Olha para o verso 22, quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixareis, eu sou o Senhor vosso Deus. A ideia aqui é que eles deveriam a compartilhar dos frutos da terra com aqueles que não tinham, é a chamada lei da respiga, você deixava parte do seu campo para que outros colhessem, você não precisa aproveitar cada pedacinho, você não desenvolvia máquinas para não perder nada na sua produtividade, não, Deus fazia questão que você deixasse para trás uma parte, para que aqueles que não tinham pudessem aproveitar disso. Então olha que curioso, era uma festa em que ninguém era deixado de fora, até quem não tinha para celebrar. Até quem não tinha, ia receber um pouquinho para poder fazer festa. Os estrangeiros, inclusive, isso é impressionante, não só os membros do povo que eram mais pobres teriam um pouco para celebrar, mas até os estrangeiros, que é um cuidado todo especial do nosso Deus, por causa da história de Israel, que peregrinou como estrangeiro, né, como forasteiro no deserto, então eles cuidavam dos estrangeiros, para testemunhar da bênção que havia na terra de Israel. Como é que isso aponta, essa festa aponta para a graça contínua, passada, presente e futura? Bem, eu quero chamar a atenção para o fato de que a graça passada fica muito clara no período da colheita, óbvio, né? Você tem frutos em abundância, então você fala assim, o Senhor cuidou de nós. Mas tem uma outra coisa que tem a ver com o ciclo repetido, que eu chamaria de graça presente, que nem sempre a gente atenta para isso. Isto é, o ciclo de plantio e colheita, ele se torna tão
natural, que a gente chama isso de leis da natureza, e às vezes a gente perde de vista que o Senhor sustenta cada uma dessas leis. As coisas acontecem com tanta naturalidade que você não acorda de manhã dizendo assim, será que o sol nasceu? Mas talvez você devesse dizer assim, Senhor, o Senhor sustentou o sol? Claro, Ele disse para você, Ele prometeu que Ele o faria, que enquanto a sua aliança permanecesse, haveria dia e noite, sementeira e colheita. Ele prometeu preservar isso. Então, todas as vezes que o povo colhesse, eles deviam atentar para a graça presente, porque o Senhor está mantendo os ciclos de plantio e colheita. Não são meras leis naturais, são leis mantidas por Deus. E é claro que a provisão dos necessitados, os pobres do povo, os estrangeiros, aponta para a graça futura, para um tempo em que não faltaria mais para ninguém. Esse ainda não era um tempo de abundância para todos, mas era um vislumbre de tempos melhores que o Senhor traria ao povo. Bem, não é difícil eu levar você a pensar no cumprimento neotestamentário dessa segunda festa, porque a gente sabe em Atos 2, e eu estou sabendo que vocês estão ouvindo exposições no livro de Atos, não é? Em Atos 2, numa dessas celebrações de Pentecostes, com muita gente vinda de toda a parte, judeus que haviam sido dispersos para várias nações, Deus resolveu derramar da sua graça, e essa graça fez algumas coisas bem parecidas com aquilo que era celebrado na festa das semanas no Antigo Testamento. Por exemplo, união de pessoas, integração de gente outrora afastada. Não é legal você pensar assim, que essas pessoas são de várias nações? Lá em Atos 2 diz que eles eram de várias nações, e agora eles vão ser integrados ao povo. As maravilhas de Deus são faladas na língua deles. Agora você não precisa falar hebraico para você ouvir o Senhor fala em outras línguas. Havia agora uma integração das bênçãos, e não só os judeus que haviam sido dispersos, mas os gentios são acrescentados a cada dia. Inclusive em Atos a gente tem um vislumbre do que é colheita, né? Porque Pedro prega 3.000, aí depois 4.000, 5.000, só vem de balde assim, não vem de pouquinho, não vem de conta-gotas, só vem de balde, uma expressão da colheita. Mas se por um lado chama a nossa atenção o fato de ser colheita e abundante, também eu posso dizer para você que Pentecostes era só o começo, só o começo. Embora seja muito bonito ver aqueles acréscimos extraordinários, Pentecostes foi só o começo da história. Ao longo do livro de Atos, Deus foi acrescentando mais e mais pessoas em diferentes regiões, e Ele continua a fazer isso até os confins da terra. Portanto, Pentecostes era uma festa que, ao mesmo tempo que significou colheita e cumprimento de promessas feitas no passado, quando Joel profetizou que Deus faria algo maravilhoso no outro tempo, também ensina a gente, que é crente do Novo Testamento, a olhar para frente. Isso me leva à minha última aplicação antes de encerrar, que é o seguinte: quando você pergunta assim, à luz de um aniversário como esse, Senhor, que darei a Ti, por todos os Teus benefícios para conosco? Salmo 116 ensina a gente a fazer essa pergunta: que darei ao Senhor por todos os Seus benefícios para comigo? Eu quero que você aprenda a oferecer em proporção ao que você recebeu. Isto é, as nossas ofertas sempre têm que ser proporcionais à graça recebida. Você, quando alguém faz a gentileza de pagar uma refeição para você, ou um café, alguma coisa, fala, muito obrigado. Mas se alguém pagasse a sua casa, você não falaria só, muito obrigado. Seria meio desproporcional. Puxa vida, paguei a casa dele, quitei tudo. E ele falou, muito obrigado. Parece que eu paguei um café. É desproporcional, né? A gente sabe que se a gente recebesse uma dádiva desse tamanho, você teria que fazer um pouquinho mais. Isso é, a sua expressão de gratidão, ela é proporcional à dádiva recebida. E não é diferente com o nosso Senhor. Então,
Eu não quero agora falar de dinheiro. Eu quero falar de uma coisa mais cara. Eu quero falar de você. E de como a Escritura ensina a gente a olhar para as nossas vidas como primícias oferecidas ao Senhor. Nós somos o cumprimento da colheita, mas também a gente funciona como primícias das futuras colheitas, que devem ser oferecidas ao Senhor. No dia de Pentecostes, falou de primícias, inclusive, lá no versículo 16. Então, eu estou chamando a sua atenção para o fato de que a Igreja Presbiteriana Redenção tem experimentado graça nos últimos 7 anos. Não dá para a gente negar isso, não é? Ontem eu estive na congregação, e a gente está acostumado a ver congregação assim, mas a congregação de vocês não é assim, ela é assim. Deus é muito bondoso, tem sido muito bondoso. E é por isso que neste aniversário a gente fala: Senhor, obrigado pelos 7 anos de graça que o Senhor tem trazido sobre a nossa igreja. Eu sei que hoje à noite vai ter recepção de novos membros, o reverendo Mateus me falou. Então, a gente pode dizer assim: Deus continua abençoando a Igreja Presbiteriana Redenção. Graça presente, não é? Que bom, que gostoso que vocês têm experimentado isso. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele tem feito entre vocês. Porém, e aqui vai a minha exortação a vocês, é muito gostoso a gente ficar tudo aqui, ó, curtindo uns aos outros. É uma delícia. Vocês são legais, vocês têm amigos legais, e a gente vai ficar aqui. Mas na verdade, quando a gente trazia uma parte do que Deus dava de volta para Ele, é porque nós temos que fazer isso com o povo dele também. A gente tem que aprender a pegar algumas vidas aqui e oferecer ao Senhor ali, e outras vidas aqui e oferecer ao Senhor lá, outras vidas lá, ó, e ir para outro lugar. A minha pergunta a você: você está preparado para ser essa oferta ao Senhor? Você topa deixar os que você ama aqui? Você topa? Alguns de vocês procuraram por anos uma igreja saudável e encontraram. Amém. Aí o pastor Heber vem e fala: sai. Pastor, não estou entendendo, pastor. Mas se a gente sai e recomeça, é uma expressão de que a gente crê em graça futura, sabe? Eu não quero que vocês curtam só aquilo que Deus tem dado a vocês. Tem sido muito bom, eu acredito. Eu acredito. Mas se a gente curtir isso aqui e não querer largar por nada desse mundo, a gente não vai expressar nossa confiança em graça futura. Entendeu? A gente precisa ter um coração aberto e dizer assim: Senhor, envia-me a mim. Senhor, não é só o meu dinheiro que eu preciso trazer ao Senhor, mas a minha vida, a vida da minha família, a nossa vida. Então, diga isso para o Senhor. Esteja disposto neste aniversário a ser a oferta desta igreja ao Senhor, para que Ele continue trazendo colheita sobre colheita sobre colheita. Eu quero orar pela Igreja Presbiteriana Redenção, pedir que o Senhor Deus não faça vocês acharem que vocês estão passando só por uma fase de crescimento. Creia que Deus pode continuar fazendo esse movimento crescer, contanto que nós estejamos dispostos a confiar em graça futura. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós estamos sendo desafiados a crer na Tua provisão ao longo de toda a história, no passado, no presente e ainda no que nos espera no futuro. Com respeito à vida desta igreja, que o Senhor primeiramente desperte corações para que sejam abnegados no investimento na obra. Senhor, se Tu tens abençoado o Teu povo neste lugar, faze-os desprendidos, Senhor. Faze-os trazer suas ofertas, seus dízimos à Tua casa, para que expressem uma confiança em Ti, expressem gratidão para com aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, e uma expectativa de que o Senhor vai usar esse dinheiro para a Tua honra e glória, para a expansão do Teu reino. Mas nós não queremos trazer só o nosso dinheiro à Tua casa. Dá a esta igreja um espírito de entrega de pessoas, faz-nos perder gente, para ganharmos muitos outros.
concede essa visão ao teu povo. Concede ao teu povo neste lugar a expectativa de que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, mas grandes coisas o Senhor ainda fará através de nós. Dá confiança ao teu povo. Concede essa expectativa ao teu povo. Abre os olhos do teu povo, para que creiam e esperem grandes coisas vindas de ti. Nós oramos agradecidos pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda fará. Em nome de Cristo, amém.